Teste som. Teste som. Bom, vamos lá, ver se está funcionando. Gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. Nós tivemos uma série de problemas aqui com a internet. O provedor tem dado problema já há um tempo e mesmo reclamando e vindo a assistência técnica, não melhora. Fiz algumas configurações aqui. Gostaria de saber se você está me vendo, me ouvindo perfeitamente. Deixa um comentário, né? Eu ouvi que realmente estava com eco aqui. Eu baixei o microfone da câmera. Gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo agora. Vamos dizer se o áudio está bom. Bom, então vamos lá. É o que temos para hoje. Peço desculpas pelo inconveniente, né? Mas realmente tive um problema aqui na conexão. Depois o próprio servidor não estava iniciando as mensagens. Enfim, nós vamos tentar fazer esta live Orai Sem Cessar, mesmo bem atrasado, só para não perdermos este momento, ok? Pelo menos conseguimos conectar, né? Já é já é algo. Então vamos iniciar orando. Senhor, nós lhe rendemos graças pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite que se inicia. Pedimos a tua bênção agora que vamos meditar na tua palavra. Prepara o nosso coração para aprendermos de ti. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, Senhor, para ser mero instrumento teu. Abençoe cada irmão, cada irmã que estão assistindo.
Abençoe todos aqueles que assistirão depois. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Conforme a nossa proposta, né? Atos capítulo 19, versículos de 11 até o 22. Hoje temos um pedaço desse texto que tem uma certa polêmica, né? Um pouco estranho, principalmente para as igrejas tradicionais, conservadoras, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Atos capítulo 19, versículos de 11 até o 22. Eu farei a leitura do versículo, eu já faço comentário, assim a gente ganha um tempinho. Versículo 11, farei a leitura na Nova Versão Internacional. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. É interessante notar aqui que há um termo, um adjetivo que está grudadinho aí com o termo milagres. Milagres extraordinários. Extraordinários, uma boa tradução seria aqui fora do comum, incomuns. Algo que não é do cotidiano, tá? Então, o versículo 11, ele já vai nos dar uma chave de leitura para entender. Geralmente, nós, quando temos os termos comuns para milagres, seja o termo milagre como sinal ou como poder, no caso aqui, o termo milagre, né? Está casadinho aqui com o adjetivo extraordinário. Ordinário é tudo aquilo que é comum, aquilo que é do cotidiano. Então, a gente não fala de reunião extraordinária, ou seja, uma reunião que não estava na pauta, que não estava agendada, ou seja, fora da rotina, não tem isso, tá? Então, o versículo 11 é uma boa chave de leitura para entendermos o texto. Lucas deixou esse adjetivo aqui, o extraordinário, o fora do comum, de maneira muito especial, tá? Então, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Outra coisa também dizer por meio, através de, usando Paulo como instrumento. Deus fazia milagres extraordinários, ou seja, fora do comum, fora do padrão, fora da rotina, através, usando Paulo como instrumento. Paulo. Então, há uma individualização da ação, tá? Há uma individualização da ação. E é muito importante compreendermos esse versículo 11 para entendermos os demais. Versículo 12. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. O versículo 12, se nós lemos ele isoladamente, sem compreender todo o contexto, principalmente o versículo 11, dá uma margem para que esses pregadores, principalmente os pregadores da grande mídia, essas igrejas que estão 24 horas na televisão, referendando a postura deles, de vender lenço, de vender pedaço de pano, de vender pedra, ou seja, uma objetificação da fé, né? Uma materialização da fé, e esse é o versículo que eles amam, né? Para referendar esta interpretação que eles fazem. É apóstolo que passa o lencinho no rosto com suor e vende, e etc. E eles vão usar esse texto como base. Mas para isso que serve a teologia, para isso que serve a exegese, para isso que serve a hermenêutica, que é a arte da interpretação da Escritura. Bom, o versículo 11 deixa bem claro, são milagres extraordinários, incomuns, fora do comum, fora da rotina. E mais do que isso, através de Paulo, há uma individualização da ação. Tanto que você vai ver algo similar a isso, e Lucas faz paralelos com o seu evangelho, principalmente, quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, tinha hemorragia, né, toca na hora da veste de Jesus e é curada. Então, nós temos um paralelo aqui interessante, né? Ou seja, qual é a função, qual é a funcionalidade do milagre no Novo Testamento? Eu falei muito sobre isso. É mostrar que o reino chegou, é mostrar que Cristo, que Jesus é o Messias, não tem que esperar outro, que o reino já começou. Sendo assim, olhando para esta circunstância, nós temos um paralelo aqui com aquela mulher da hemorragia que toca nas vestes de Jesus e é curada. Mas veja, foi algo
particular, foi algo peculiar, foi algo para ela. Nós não temos isto em abundância no Novo Testamento. E temos agora aqui em Paulo, algo extraordinário. Lucas deixa esse termo, esse adjetivo, para nos deixar muito claro, que é algo incomum, tá? E era algo de Paulo. Fora de Paulo, fora de Cristo, a gente não vai ver depois esse tipo de milagre acontecendo, de sinal acontecendo, de portento ou poder de Deus extraordinário, e Paulo sendo este instrumento. Então, olha que interessante. Houve, é óbvio, é evidente, o texto diz que houve isso, né? Provavelmente era o lenço que ele enrolava na cabeça e o seu avental que ele colocava para trabalhar, quando ia trabalhar com couro, fazendo tenda, bolsa, etc., né? E como que isso chegou a ser recortado e levado, esses pedaços de pano, etc., e colocado sobre os enfermos, o texto não fala, não se aprofunda, tá? Mas é fato que nesse contexto aqui de Atos dos Apóstolos, dentro do contexto maior do texto, esses pedaços de pano, de roupa, recortes de roupa de Paulo, quando eram colocados sobre as pessoas doentes e possessas, duas coisas diferentes, né? Possessão é diferente de doença aqui, então são coisas diferentes, né? O diabo não deixa ninguém doente, o diabo não tem poder para deixar ninguém doente, né? O diabo não causa enfermidade em ninguém, não tem esse poder, não tem essa atitude. Possessão e doença são duas coisas diferentes, né? É óbvio que uma possessão pode levar a uma doença da mente, uma doença emocional, o próprio corpo ficar enfraquecido, mas não é o poder do diabo por si só. O diabo não tem poder de deixar ninguém doente, de colocar doença em ninguém, tá? Um erro, né, pensar desta maneira. Então, temos o versículo 12, texto difícil, principalmente para quem é reformado, né, quem são igrejas geralmente professam uma fé cessacionista, ou seja, daquela que não acredita mais na contemporaneidade de todos os dons e de todas as operações milagrosas do Novo Testamento, mas, para mim, o versículo 11 é a melhor resposta que nós temos. Foi algo para Paulo, um ato particular, Paulo foi esse instrumento, Deus fez isso e fez isso com um propósito, mostrar que o reino era chegado. E é extraordinário, ou seja, fora do comum, fora da rotina. Será extraordinário? É extraordinário. Sinceramente, não há nenhuma evidência hoje de que uma pessoa é curada com um pedaço de pano, seja qual apóstolo que for. Tragam os peritos, tragam os laudos médicos, que talvez a gente acredite. Não acho que exista. Acho que isso foi algo que ficou para o passado, ficou para esse contexto. Mas por que esse texto polêmico aqui? Para fazer contraste o que vem agora. Então, vamos lá. Então, lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Mas Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo é o passivo e Deus é o agente aqui. Então, não é o pedaço de pano por si só, né? Não há poder no objeto por si só. Não há um poder no pano por si só. É a ação de Deus que cura essas pessoas. É a ação de Deus que faz com que esses demônios sejam expelidos dessa maneira tão sui generis, tão peculiar, tão isolada neste texto, tá? Paulo aqui é o passivo, Paulo é um instrumento, Paulo é o objeto, né? O poder de Deus por este meio material, tá? Mas é o poder de Deus, não uma coisa por si só. Vou abrir um parênteses aqui, a gente sempre discute somente com a doutrina católica romana, sobre a questão dos sacramentos. Para o católico romano, a hóstia é carne, né? Transubstanciação. A hóstia se torna carne, é carne de Cristo, é corpo de Cristo, literalmente. E o vinho consagrado é sangue de Cristo, literalmente, tá? E para eles, por si só, a hóstia e o suco de uva, perdão, o vinho, no caso, católico, o vinho canônico, né? Eles têm poder, o elemento físico ali, tem poder em si mesmo para fazer algo. Ex opere operator, né? Ex opere operato ou ex opere operator. A coisa em si tem poder em si para fazer. A teologia protestante discorda. Para nós, nenhum objeto por si só tem poder em si mesmo para fazer algo. Para nós, a ceia,
O pão não tem transubstanciação, pão é pão, suco de uva é suco de uva, quem usa vinho, vinho é vinho, tá? E o que há é uma bênção e uma presença de Cristo espiritualmente, tá? E o elemento por si só não tem poder em si para absolutamente nada, tá? Não há poder, não há um poder inerente, não há um poder na substância que por si só faça algo. Com isto, a gente abre uma interpretação para aqui também, tá? O pedaço de pano da roupa de Paulo, por si só, não tem poder nenhum. É algo extraordinário, mas o poder, o elemento é o pano ali, a roupa, a vestimenta de Paulo, mas o poder vem de Deus. O poder vem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. O versículo 11 é muito claro. Paulo é um instrumento. O meio, o elemento ali foi o pano, perfeito, mas o poder e a ação é de Deus. Então, quero deixar isso bem claro, porque daí você não fica com confusão na cabeça depois. Eu, particularmente, acho que é polêmico o texto, mas eu acho extremamente simples. Eu acho muito mais difícil você estudar a Epístola de Judas, por exemplo, do que um texto como esse. Para mim é muito claro que é algo extraordinário, algo que foi para aquele momento. Então, vamos lá. Agora você vai entender por que dessa introdução, essa pequena introdução aqui que Lucas faz. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Então nós temos agora aqui umas figuras que aparecem. Eles eram filhos de um sumo sacerdote e eram exorcistas. E então eles iam de lugar a lugar, e quando tinham pessoas possessas, eles inventaram uma fórmula aqui interessante para expulsar demônio. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Seva é um nome latino, então provavelmente esse sumo sacerdote ou tinha dupla cidadania, né? Ele era romano, cidadania romana, e era judeu também, ou de alguma região ali, ou era um judeu que tinha um apelido latino, não um apelido romano. Seva quer dizer canhoto, né? Tem um canhoto, esquerda e etc, né? Provavelmente canhoto, né? Uma característica dele que pode ter gerado, era conhecido desta maneira, não era incomum desta época, tá? E esses filhos dele, então, eram esses exorcistas, um dos chefes sacerdotes judeus. E versículo 15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. E aqui nós temos, de fato, o demônio falando, né? Acho que são poucos momentos. Esse é um dos raros momentos que você tem a Bíblia dando voz, verbalizando o Satanás. O espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. O termo aqui é gnóstico, conhecer profundamente, conhecer muito, saber realmente quem é, um conhecimento íntimo. Então, o termo conhecer aqui, Jesus eu conheço, gnóstico, né? Então, o verbo grego conhecer, quer dizer conhecer profundamente, saber realmente quem é. Então, o demônio falando: sei profundamente quem é Jesus. Conheço plenamente quem é Jesus. Paulo, eu sei quem é. É o termo aqui epistemoi, né, que dá origem à palavra epistemologia, que quer dizer conhecimento, né, traduzir por conhecimento. Então, Paulo, eu sei quem é, eu tenho conhecimento, mas é um conhecimento menor do que ele tem a Jesus. Jesus é gnóstico, isso eu sei realmente. Paulo, sei, conheço mais ou menos, poderia ser traduzido dessa maneira. Mas vocês quem são? Vocês quem são? Então, o endemoninhado, ou seja, ninho de demônio dentro dele, esta é a palavra que faz a gente gaguejar, né? Endemoninhado. Saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Agora que eu li essa parte, você vai entender o versículo 11 e o versículo 12. Versículo 11.
Paulo é um instrumento de Deus para que aconteçam milagres extraordinários. Paulo não é a causa. O pedaço de pano não é a causa. O poder para essa operação de milagres nunca veio do ser humano. Desde o início de Atos, nós estamos vendo isso. Deus usa os instrumentos, usa um pedaço de pano, mas é algo extraordinário, fora do comum. É que na língua portuguesa, alguns termos acabam perdendo sentido. Então, quando fala extraordinário na língua portuguesa, fala, nossa, é algo maravilhoso. Não, não tem nada a ver. Extraordinário para maravilhoso não deveria ter esse paralelo. Extraordinário é fora do comum. Fora da ordem, extraordinário. Extraordinário. Então, se você dividir a palavra fora da ordem, fora do comum, fora da rotina. E o poder vem de Deus. Aí agora vem esses cidadãos aqui, esses filhos de Seva, filhos do sumo sacerdote, isso piora a situação, né? Porque são filhos de um sumo sacerdote, a liderança religiosa importantíssima desse contexto, né? Então vamos pensar que em Éfeso eles eram bem conhecidos. O sumo sacerdote era uma pessoa de altíssimo nível financeiro, intelectual e etc. Então isso piora um pouco a circunstância, né? Serem filhos do sumo sacerdote. E eles vão se apropriar do nome de Jesus e até do próprio Paulo. E eles tentam usar esta fórmula para intimidar o demônio. E o demônio, então, agora vai nos esclarecer qual é o ponto teológico que Lucas traz nesse texto. O poder não está na pessoa. O nome de Jesus é poderoso na boca daquele que ele quer usar. O poder de Deus é poderoso na vida daquele que ele escolhe para usar. Não é uma fórmula mágica, não é abracadabra, não é um mantra, não é a palavra por si só. O nome de Jesus, quando é pronunciado por estes incrédulos, não tem efeito. Não tem efeito. Pelo contrário, né? Eles apanharam do capeta. Olha que situação vexatória. Imagina você apanhar do capeta e ainda ficar pelado. Você chegar em casa pelado e explicar que você apanhou do diabo. Olha que vergonha, né? Literariamente, os estudiosos da literatura aqui do Novo Testamento vão dizer que Lucas usa uma literatura próxima à piada para contar isso, né? Uma anedota. Então, ele usa de senso de humor, né, para mostrar o tamanho da humilhação que esses filhos de Seva tiveram. Tá? Pode ser Seva também, pode, eu não sei, né? Não sei a pronúncia original, Seva, né? A Seva parece que a fonética é um pouco melhor, mas pode ser Seva também. Enfim, vai do gosto de cada um. E principalmente por ser nome, né? Mas em tom até humorístico, até de anedota, até de piada, que Lucas registra isso literariamente para mostrar uma realidade muito grande. O poder não está no indivíduo. E isso vai introduzir o grande tema que vem também. Então, veja, é um texto, é uma perícope, começo, meio e fim, que está toda interligada. São quase que interdependentes, né? Tem uma certa dependência de um texto do outro, mas também são independentes, né, em temáticas, mas todos estão amarradinhos, desde lá do 11. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo. Há um termo difícil aqui, magia negra, ocultismo, ou seja, alguma religião do passado ligada ao esoterismo, ao misticismo, a artes malignas, a voodoo, sei lá eu o que a gente poderia traduzir esse termo aqui. Não é complicado, né? Confessavam suas más obras, e grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas.
Éfeso era famosa por uma espécie de amuleto escrito, né? Gramata Efésia. Então, havia um escrito grego, eles escreviam lá umas palavras mágicas num papel e vendiam, e era caro esse amuleto, não era barato, não. Então, era conhecida da Ásia Menor, de toda a Europa também, de toda a Ásia Menor, esses amuletos, essas cartas, amuletos com feitiços, com ocultismo, sei lá mal o que, gnosticismo, tudo que tinha lá, né? O indivíduo, quando mexe com esse tipo de coisa que leva ao esoterismo, ao misticismo, o que tiver, ele escreve no papelzinho, e vendia caro esses papéis. E eles levaram tantos livros e tanta dessa literatura de ocultismo, de esoterismo, de misticismo, de gnosticismo, etc., que chegou a 50 mil dracma. Uma dracma era uma moedinha de prata. Essa moeda de prata era o pagamento pelo trabalhador durante um dia. Então, o indivíduo estava trabalhando, né? Ele ganhava uma dracma por dia. Era o salário mínimo da época, uma dracma, uma moeda de prata. Então, 50 mil dias trabalhados foram queimados em livros de ocultismo. E olha que interessante, veja que está tudo amarrado. Ou seja, é como se o texto fosse mostrando que o poder está somente em Deus. E vai desconstruindo naquela comunidade, vai desconstruindo nos Efésios o ocultismo, o misticismo, o esoterismo, o falso exorcismo e etc. Veja, em Paulo, sim, Deus o escolheu para mostrar o seu poder e usou até meios físicos, usou um pedaço de pano, mas não foi um pedaço de pano por si só, o poder de Deus através daquilo. Mas por que esta materialização? Para fazer contraste justamente agora com essa atitude do povo de Éfeso. Porque para eles, os amuletos deles que eram sagrados. Estas cartas escritas com feitiços que eram poderosos. E eles são desbancados e se convertem e confessam publicamente que estavam praticando essas coisas terríveis. E o nome de Deus, o nome de Cristo, é exaltado, é glorificado. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. O versículo 20 conclui, né, de 11 a 20, né, de 21 a 22, nós temos uma segunda conclusão do texto de maneira global, mas o versículo 20 conclui mostrando qual a finalidade desse texto, que até pode parecer polêmico, e até é, porque com certeza muita gente vai discordar de mim. Não sou dono da verdade, não sou dono da interpretação bíblica. Quem quiser acompanhar o meu raciocínio, seja muito bem-vindo. Se você acreditar de outra maneira, isso não altera em nada o que Deus pensa a teu respeito, o que Cristo fez na cruz por você, e nem altera a minha amizade contigo também, se você pensa diferente. Que bom, né? A dialética existe justamente para isso, para discutirmos, para debatermos, para conversarmos. Mas o versículo 20 conclui, por que disso tudo? A palavra se difundia e se fortalecia. Então, esse texto vai denunciar estas práticas dos Efésios e vai mostrar que o poder é do Senhor. Que só Cristo, de fato, tem poder para operar milagres, ainda que milagres extraordinários. Então vocês têm amuletos caríssimos, vocês têm cartas escritas com feitiços caríssimos, eu uso um pedacinho de pano da roupa velha do meu apóstolo e curo enfermos e expulso demônios. Esta é a ironia do texto. Este é o contraste do texto. É a este raciocínio que Lucas, quando montou essa literatura bonita, que ele quer gerar em você. Então vocês são os magos, os bonzão, os ocultistas, os bambambam do esoterismo e do mistério. Então é aí que o negócio pega, é aí que vocês fazem fortuna. Tá. Ineficaz. Tipificado aonde? Nos filhos de Seva, que apanham no demônio e vão para casa pelado, humilhado. Não tem coisa mais humilhante para um judeu que ficar nu. Então vai lá humilhado para casa e ferido, porque o diabo bateu neles. E Deus contrasta tudo isso, falando, e o poder meu, o poder do evangelho, o poder de verdade. Um pedacinho da roupa de Paulo. Não preciso dessa carta com feitiço, não. É este o cerne do texto. É este o centro, o cerne, né? É isto que
que Lucas quer gerar em você esse tipo de raciocínio, fazer o contraste. Não que o pano da roupa de Paulo se torne um amuleto também. Não, é para ironizar. É para desprezar a prática dos Efésios. É para minimizar mesmo, para dizer, é um pedacinho da roupa do apóstolo que faz. E vocês vendem aí por um absurdo, um pedaço de papel que não faz nada. Então, esta é a tônica do texto. Esta é a tônica do texto. E o versículo 21 e 22 conclui, então, essa perícope. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito, na consciência, na mente, dentro de si, internamente, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Pouco se sabe sobre este Erasto. Eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada. Se eu encontrar algo sobre Erasto, eu falo para vocês, mas realmente as pesquisas que eu fiz hoje eu não encontrei. Tá? Então, quero concluir isto, tá, com esse raciocínio simples, e espero que você tenha compreendido, e se você quiser adotar esta interpretação, seja muito bem-vindo, né? Eu acho que, literariamente, é mais plausível, né? Concluindo da seguinte forma, o pedaço de pano, né, não tem poder em si mesmo para fazer tal coisa, é o poder de Deus, através de Paulo, e não deixa de ser uma ironia, um contraste, até uma zombaria da parte de Deus, por causa dos amuletos, e principalmente dessas cartas escritas em Éfeso com feitiços, de livramento e etc. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Para ironizar, falar, olha, esse papel de vocês caríssimo não faz nada. Pedacinho da roupa do apóstolo, cura. Então, eu acho que a gente tem que tentar o máximo possível entender o texto literariamente. Ajuda bastante. Eu discordo, pastor. Eu quero entender que realmente tem o poder, vou lá comprar o lenço do apóstolo, isso vai mudar minha vida, eu vou pôr aquele lencinho escrito "Se tu uma bênção", vou comprar o caroço de feijão lá do apóstolo e vou plantar e vou ser curado do Covid, eu vou comprar a água de Israel, eu vou comprar. Mas daí você vai estar cometendo o erro dos Efésios, achando que o poder está na coisa e não em Deus. E mais do que isso, você estará descontextualizado biblicamente. O contexto bíblico é muito específico, é muito particular, muito peculiar. Foi algo para Paulo. Você não vai ver isso em outro lugar. Mas é o gosto do cliente. Espero que esse estudo bíblico, com esse texto um pouco polêmico, sirva de acréscimo de conhecimento e de hermenêutica, de interpretação bíblica para você. E quando alguém vier com esse texto aí tentar defender essas práticas abusivas e heréticas das igrejas neopentecostais que estão na televisão, agora você já tem argumento literário, bíblico, exegético, hermenêutico para argumentar com essas pessoas. Então vamos orar, né? Tempo já adiantado. Se você desejar, pode fazer o seu pedido de oração, né? Eu esqueci de falar no começo. Temos um pedido de oração aqui da Aline, minha esposa, pede oração pela saúde dela, pela minha saúde, e pede pelo seu pai, o Vitinho. Né? A Aline e o Vitinho estão tristes, né? Faleceu a cachorrinha lá do Vitinho, né? A Pink, já quase 14 anos, tinha cachorrinha de estimação e acabou falecendo. E a gente pega vínculo, né, com o animalzinho de estimação, com o pet, né? Então está bem triste a Aline, está bem triste o meu sogro também. Nós vamos orar por eles. Vamos orar pelo nosso irmão Valdir, que continua hospitalizado com o Covid-19. Orar pela nossa irmã Sônia Westphal, que está dependendo apenas de alguns resultados de exames para ter a alta, né? Então, olha que bênção, né? Há alguns meses atrás, nós estávamos orando que a nossa irmã Sônia estava com uma probabilidade somente de 60% de chance de sobrevivência. E agora nós estamos orando para agradecer a Deus que daqui a uns dias ela pode ter alta, ou mesmo já teve, ou pode ser que essa semana ainda tenha alta e vá para casa, né? Então, é o poder de Deus, tá? Não são as nossas orações, não. É o poder de Deus, é a misericórdia de Deus.
Então, se você desejar colocar o seu pedido de oração, por favor, pode colocar. Então, vamos orar, né, por esses pedidos. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida do nosso irmão Valdir, da nossa irmã Sônia. Pedimos pela plena recuperação deles. Pai, que o Senhor os cure, restaure-os, que eles fiquem bem para a honra e glória do Senhor. Colocamos diante de Ti todos os enfermos, ó Pai, principalmente aqueles que estão internados por causa do Covid-19. Que a Tua graça e Teu infinito amor os cure, os levante do leito, que a saúde fique boa para a honra e glória do Teu nome. Pai, os que estão em tratamento em casa também, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua cura esteja sobre eles. E sobre todos que estão enfermos, qualquer enfermidade, qualquer doença que seja, Pai, colocamos nas Tuas mãos, suplicando as Tuas misericórdias e a Tua cura. Pai, abençoe o Vitinho, meu sogro, abençoe a Aline, que estão sofrendo pela perda do pet. Sabemos, ó Pai, que enquanto humanos nós criamos vínculos e quando são rompidos, a dor, o sofrimento, e o Senhor é Deus que conhece e compreende os corações. Então, que o Senhor tenha misericórdia do Vitinho e da Aline, confortando e consolando o coração por esta dor que sentem. E Deus, nós colocamos diante de Ti todos que sofrem, todos que estão tristes, todos que estão amargurados, todos que estão angustiados e ansiosos. Colocamos diante de Ti, ó Pai, suplicando que o Santo Espírito os visite, que o Santo Espírito toque no coração e lhes dê paz, lhes dê ânimo, lhes dê alegria novamente. Deus, abençoe o nosso restante de noite, abençoe o nosso descanso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ver como que vai ficar na próxima quinta-feira, né? E eu vim para a igreja, era às 7 horas da noite, eu estou testando isso aqui desde as 7, uma hora funciona e na hora não funciona, mas espero que na quinta-feira, às 19h30, se tiver canções, depois às 20 horas o estudo e as orações, que tudo funcione corretamente, para a honra e glória do Senhor e para a minha saúde vascular também, tá? Porque a gente fica nervoso, né? Fica bravo aqui com a internet, com os dispositivos, aí as veias estão meio entupidas, aí é meio perigoso. Mas quero agradecer a todos que estiveram conosco. Então, boa noite, Fernanda Proton, que Deus lhe abençoe. Um abraço para ti. Boa noite, Aline, minha esposa. Boa noite, Estevão. Deus lhe abençoe. Um abraço para ti, para a família, né? Para a esposa, para a Gabriela. Eu fiquei sabendo que o sogrão está aí também, então um abraço para o sogro, né? Diz que é gremista roxo, o sogro dele, né? Torcedor do Grêmio. Então, um abração aí, viu, Estevão? Boa noite, seu Osias Costa. Um abração para o senhor, para a esposa, que Deus lhes abençoe também. Boa noite, Alex Sandro. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua companhia, tá? Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor e espero que quinta-feira, se Deus quiser, a gente consiga fazer a live normalmente, tá? Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então, nós voltamos na quinta-feira.